Muitas dúvidas existem a respeito da origem da capoeira. Se ela já havia na África, de onde os negros foram trazidos aos milhares para servirem como escravos, ou se surgiu em terras brasileiras através da fusão de manifestações culturais de várias nações africanas oprimidas pelo regime colonial escravista. Desde o primeiro século de ocupação europeia por essas bandas, já se ouvia falar de manifestações culturais parecidas com a capoeira, às quais os senhores de engenho davam o nome genérico de batuque. Os africanos eram trazidos para as terras recém-ocupadas, separados de suas nações, de suas famílias e de seus costumes. Eram obrigados à força a aceitar uma religião que não era a sua, aprender um idioma totalmente estranho e se adaptar a um meio ambiente desconhecido e hostil. Trazendo o anseio do povo negro, a resistência cultural e o anseio daqueles que lutaram pela liberdade do povo brasileiro desde os idos da época da colonização. Vamos passar hoje aqui algumas reclamações e ansiedades de um povo que sofre buscando o seu caminho de liberdade. Mais uma vez, esse grupo traz aquilo que há de mais belo desse povo brasileiro, que é a resistência através da arte, através da dança, através da luta. E nessa luta é que vamos expressar de que forma a expressividade cultural desse povo chega à tona e marca com os pés no chão a sua existência. É assim que vamos mostrar aqui agora, através da arte da Associação de Capoeira Corrente Libertadora. No tempo da escravidão, o neném só nunca busca
tratados como animais pelos seus donos, formaram a força principal de sustentação para os ciclos econômicos de exploração da cana-de-açúcar, do ouro e pedras preciosas e, mais tarde, o ciclo do café. Em muitos momentos da história do Brasil, foram registradas reações violentas dos negros escravos contra os seus senhores. A revolta dos malês, ocorrida por volta de 1835 na Bahia, e a resistência por quase 100 anos no Quilombo de Palmares, construído na Serra da Barriga, entre os atuais estados de Pernambuco e Alagoas, tornaram-se mundialmente conhecidos, objeto de estudo de muitos intelectuais, dado a sua reconhecida importância. Na luta pela liberdade,
o povo negro teve que lançar mão das armas que estavam ao seu alcance, e existem registros históricos daquela época relatando levantes em que os negros usavam suas ferramentas de trabalho para atacar seus capatazes tentando a fuga. Em outros casos, onde não usavam suas enxadas, facões, foices ou podões, a arma mais temida pelos feitores era o próprio corpo do negro, que ganhava agilidade, segurança e desenvoltura através da prática de exercícios físicos e do aprendizado de uma sequência de movimentos de equilíbrio que levavam nomes de ferramentas ou animais cadenciados pelos sons de instrumentos de percussão, ao qual deu-se o nome de capoeira. A prática da capoeira foi proibida durante várias décadas e haviam severas penas para as pessoas que fossem flagradas praticando-a. Apesar das proibições e perseguições, a capoeira alastrou-se por todo o território brasileiro ainda no final do século passado. Nos anos 30, foi novamente liberada pelo governo Getúlio Vargas. Nos anos 60, passou a ser muito difundida nos meios universitários, ganhando status de esporte nacional entre a classe média. Uma atividade que antes era tida como hábito de negros desocupados, malandros e arruaceiros. Preconceitos esses oriundos dos períodos de proibição. Atualmente, a capoeira tem muitos adeptos, principalmente nas grandes cidades de todo o Brasil. Inúmeros são os mestres, associações e grupos responsáveis pela difusão dos seus vários estilos.
A capoeira, desde muito, tem a sua história ligada a lendas famosas sobre negros valentes e sagazes. Histórias que povoam a memória do povo negro e de seus descendentes. Quase não há entre os mais velhos casos interessantes de negros que enfrentavam sozinhos e desarmados a fúria de seus opressores, sempre levando vantagem. Fosse no confronto direto com seus feitores, responsáveis pela disciplina nas senzalas, ou simplesmente contra alguma atitude arbitrária da polícia. A corrente libertadora, na realidade, começou na minha pessoa, né? Agora, a primeira sede da corrente libertadora começou aqui, nesse local que você está vendo aqui, né? A primeira sede começou em 77 aqui. Cavamos, quer dizer, eu mesmo cavando, eu e o pedreiro, eu sendo servente do pedreiro, e conseguimos fazer uma sede de 7x4 de diâmetro. E aí começou a coisa rolar. A Associação Cultural e de Capoeira Corrente Libertadora, existente há mais de 17 anos em São Paulo, desde seu início tem se preocupado não só em resgatar e preservar a arte da capoeira, assim como de toda a herança cultural afro-brasileira, difundindo-a, estudando-a das maneiras que estiverem ao seu alcance. Mestre Maurício, como é conhecido na região de Capela do Socorro, foi o primeiro de uma família numerosa a se tornar praticante de capoeira, e através dele é que os outros irmãos, Eufraudísio, Eufrásio e Magnólia, passaram a conhecê-la melhor e praticá-la. E desde aquele período, a capoeira transformou-se em um elo de ligação entre eles e a comunidade local. Sua mandinga é uma beleza, a mulher quando é alegre, ela tem muita riqueza. A minha participação na corrente já começou como uma luta mesmo, né? Eu tive muitos problemas para começar a participar da corrente. Sempre fui unida com o Maurício, com todos os meus irmãos, né? E foi muita dificuldade para mim participar junto com ele, que ele estava começando a montar a coisa, né? Montar a academia, montar o trabalho. O Maurício trazia aqueles alunos e começava com aquele berimbau no quintal e tal, né?
Aí a minha mãe já começava a falar, Ih, isso é coisa de macumba. Não quero esse moleque com isso não, ele era muito novinho, né, adolescente, e ele passou a maior dificuldade com isso. E ele ficava tão assim, tenso, porque era só ele da família que estava querendo fazer capoeira, mas ninguém se interessava. E minha mãe sempre oprimindo, pô, você não tem outras coisas para fazer, você tem que fazer isso. Aí eu tinha que ajudar ele sem saber, aos poucos. Ele me pegou do fogão, eu fazendo comida, eu falava para ele que o maridão estava para chegar e ele, não quero saber, me pegava pelo braço e vem cá e começou a me ensinar, eu ali morrendo de medo, para me ensinar a ginga da capoeira. Aí meio sem querer e querendo, né? Aí eu fui aprender a ginga da capoeira, mas assim, questão de 15, 20 minutos e já corria para a cozinha. Então eu saía nas ruas quando começamos a jogar assim, que eu comecei a entender, a soltar mais um pouco, eu saía e via os comentários. Quem tinha coragem chegava de mim e falava, pô, você não tem vergonha de você ser uma mulher e tá aí abrindo as pernas, jogando golpe para um lado para outro. E eu deixava a pessoa falar, né? Depois eu simplesmente falava, pô, não é o fato de eu ser mulher, não quer dizer que eu não possa participar do que o homem participa, do que o homem faz, sendo que eu tenho as mesmas coisas. Não tem muita diferença entre a mulher e o homem, sendo braço, perna, tudo, a mente, tudo. Eu acho que não tem assim, você que está levando para esse lado. Na cabeça dos meus pais e dos meus irmãos, alguns irmãos, era para negro, para gente que não tinha o que fazer, para, né, pessoas que malandro, vagabundo. Então a capoeira realmente, para eu entrar, chegar ao ponto de ir para a academia, realmente foi difícil. Mas eu enfrentei, tanto é que meu pai chegou ao ponto de ir na academia para ver onde que eu estava pisando, né? Ele chegou aí na academia para conhecer o pessoal da academia, ficou meio de escanteio assim, dando só uma olhada, e ainda saiu de lá falando que algumas pessoas lá eram bandido, outras eram malandro, não sei o quê. Então meu pai ainda tentou boicotar esse lado, né? E eu tentava assim passar o lado cultural também da capoeira, né? Eu tentava passar o lado assim, não é porque que eu faço capoeira, que eu sou capoeirista, que eu vou sair dando pernada em todo mundo, ou que eu vou ser grossa com uma pessoa. Eu acho que a mulher não deixa de ser feminina por ser capoeirista. Eu acho que a feminilidade dela tá nela desde de nascença. Eu acho que não existe essa questão. Eu iniciei a minha vida, digamos assim, política, o início da minha conscientização foi através da corrente libertadora, através do companheiro Maurício, do companheiro Fraudísio, do Tigrão, da Magnólia e outros companheiros dessa academia. Não era apenas uma academia que ensinava a jogar capoeira, absolutamente. Era uma academia que tinha a finalidade principal conscientizar os alunos. E não só os alunos, mesmo as outras pessoas que procuravam a academia sempre tinham um espaço na corrente libertadora para discutir os problemas da região, os problemas da cidade, os problemas do país. E a academia funcionou muitas vezes, a sede da academia, para reuniões do núcleo do Partido dos Trabalhadores, para reuniões do grupo de cultura da região de Interlagos, para reuniões dos movimentos populares. A academia sempre assessorou e contribuiu, inclusive na época da ditadura, com as greves, apoiando as greves, se solidarizando com as greves, arrecadando alimentos, arrecadando fundos para que o sucesso da greve fosse atingido. Então, uma das coisas mais importantes que aconteceram nessa região foi a corrente libertadora. A Associação de Capoeira Corrente Libertadora tem se firmado como uma referência obrigatória quando se fala de trabalho cultural desenvolvido em São Paulo,
dado a sua profunda penetração junto aos movimentos sociais desencadeados na década de 70. Sendo a sua história de organização e luta misturada e confundida com a dos movimentos de habitação, urbanização, saúde, transporte e cultura. A capoeira entrou no meu ser como uma forma de me encontrar com a minha própria identidade, com a identidade do meu povo, e foi a partir desse jogar capoeira, de fazer o corpo se encontrar com o aspecto da sua forma de dança, a questão de identidade da origem do meu povo negro, a capoeira contribuiu para que eu me sentisse um elemento tão negro quanto a própria cultura negra. E a partir da capoeira eu comecei a pesquisar um pouco mais a história do negro, a história da minha raça. A capoeira contribuiu para que eu tivesse realmente uma visão de negritude do ponto de vista negro. A resistência da cultura negra, de uma forma geral, ela se deu a partir da saída da África. A capoeira é fruto dessa resistência. Então, quando o negro não aceitou a situação de escravismo, né, a situação escravocrata imposta pelo sistema colonialista, o negro passou a buscar a forma de resistência e buscar o caminho de sair daquele sistema. Os movimentos populares se identificaram quando viram a proposta da corrente libertadora de ser uma proposta de resistência, né? E esses movimentos nos solicitavam de canto a canto da cidade de São Paulo, né? Foi aí que a gente, enquanto corrente libertadora, enquanto iniciativa de um grupo de capoeira diferenciado dos demais, porque seria um grupo de capoeira voltado para as atividades, principalmente do movimento popular, que a gente tem como resumo uma questão muito importante. A partir daí fica mais fácil entender que a filosofia do trabalho da corrente libertadora é voltada para a questão da resistência negra e da resistência do movimento popular. Através do Maurício, né? Eu trabalhava em prédios, né? Pintor, ajudando pintor ainda, né? Então eu chegava em casa e eu chegando em casa um dia, o Maurício estava jogando capoeira lá, né? Eu falei, eu nem conhecia o que era capoeira, ó. Você vê, eu sou baiano lá de Floresta Azul e não sabia o que era capoeira, eu nunca vi falando o que era capoeira. E eu vi que capoeira é uma coisa muito luta, né? Aí falei, mas sabe que eu vou fazer de novo, capoeira, né? Aí o Maurício, é bom. Esse mesmo ganhou umas porradas dele, né? Ganhou as porradas dele. Aí eu falei, vou fazer capoeira, eu acho que capoeira é uma boa. Aí comecei a fazer e até hoje eu estou na capoeira.
Minha mãe, ela gostava um pouco, mas disfarçava que não gostava, né? Que dizem que meu avô, bisavô, sei lá, jogava capoeira. Então, a gente, depois de um determinado tempo, ela falou que nosso avô jogava, não sei se é parente nosso. Eu comecei a conhecer o negro mesmo, conhecer alguma coisa, através da capoeira, né? Daí eu comecei a sentir ser negro e sentir ser gente, porque você ia para um local de qualquer local e falava que sabia jogar capoeira, o pessoal ficava tudo assim, ó, esse negrão aí joga capoeira. A corrente deu todo espaço para mim trabalhar, viu? E toda a liberdade para mim trabalhar, porque se não fosse a corrente também, eu não estaria no que eu estou hoje, né? Dando aula no centro educacional, para essas crianças, aqui na MAI, que é o Movimento Moradia, né? O trabalho que eu já participo do Movimento Moradia, que é a MUI, né? Um movimento unido da região do Interlagos. Passando por algumas crises desde o seu surgimento, a Corrente Libertadora atualmente conta com 7 núcleos em espaços do movimento popular e sindicatos, além de atividades junto às secretarias municipal e estadual de cultura. Então, pra mim a capoeira é tudo, assim. A cultura nossa, né? E fiquei assim apaixonado pela capoeira. Vamos almoçar, vamos fazer. Deixar a Corrente Libertadora lá. Hoje tá aqui no Interlagos, e amanhã vai estar onde? São Tamar. Depois da manhã vai estar no Rio Bonito, vai estar lá no Campo Limpo, certo? E tá assim, certo? Porque a Corrente Libertadora não tem um lugar próprio dela ainda, certo? Sua central preocupação atual é a construção de uma sede própria, uma vez que a maioria dos espaços ocupados mudam constantemente de destinação, principalmente aqueles públicos, deixando o grupo à deriva enquanto busca novos espaços. A Corrente Libertadora, quando pintou, a minha história é a história da Corrente Libertadora, que ela me deu tudo aquilo que eu queria e está me dando ainda a mais, né? E me fez me abrir, me enriquecer de alegria, harmonia, conhecimento, de vários tipos de coisas, de luta também, de dança. Nossa, é o astral que eu encontrei na minha vida. Então a minha vida é a Corrente Libertadora. Se a Corrente Libertadora morrer, eu morro também, gente.